Olá, mesário! Este ano vamos nos preparar para uma eleição muito especial. A segurança do processo eleitoral e das urnas eletrônicas já é conhecida, mas por conta da pandemia do Covid-19, a Justiça Eleitoral preparou uma série de medidas para que você trabalhe da forma mais segura possível. Contamos que você cumpra todas as orientações, hein? Vamos conhecê-las? Para prevenir o contágio pelo novo coronavírus, você deve adotar as seguintes práticas. Utilize a máscara e o protetor facial fornecidos pelo cartório eleitoral durante toda a votação. Você receberá algumas máscaras para utilizar durante todo o seu trabalho. Troque a máscara quando perceber que ela está úmida. Lembre-se de limpar as mãos antes e depois da troca. Sempre que trocar a sua máscara, guarde-a usada em um saco plástico ou de papel e deixe para fazer o descarte mais tarde, em sua residência. O protetor facial deve ser guardado com você para usar no segundo turno das eleições, onde houver, e limpo com água e sabão. Outras medidas importantes. Limpe as mãos com álcool em gel nas seguintes situações. Sempre que achar necessário, no início e no fim das atividades da sessão, depois de manipular o caderno de votação, após tocar o eleitor ou seus objetos e documentos, se acontecer, depois de ir ao banheiro e antes e depois de se alimentar, não permitido no interior da sessão. Já o eleitor deve ser orientado a usar a máscara e manter uma distância mínima de 1 metro na fila e dentro da sessão eleitoral. Mostrar o documento oficial com foto em direção ao mesário. Limpar as mãos com álcool em gel antes de assinar o caderno de votação, ou antes e depois de usar a almofada para carimbo, se não puder assinar. E limpar as mãos com álcool em gel depois de votar, antes de sair da sessão eleitoral. E lembre-se, a urna eletrônica e o terminal do mesário não devem ser limpos com álcool em hipótese alguma, pois o produto prejudica o seu funcionamento. O mais importante é higienizar as mãos das pessoas que estarão na sessão eleitoral. Primeiro, um lembrete. Todas as informações que vamos ver aqui podem ser acessadas no aplicativo Mesário, feito especialmente para você. Se você ainda não conhece o aplicativo Mesário, baixe no seu celular e tenha acesso ao treinamento para que você possa realizar bem o seu trabalho. Gostou? É só ir lá na loja de aplicativos e baixar. Ajuda muito, viu? Agora chegou o momento das eleições. Bora trabalhar? Vamos pensar o nosso trabalho em 3 etapas: antes, durante e depois da votação. A primeira etapa, antes da votação, é o momento de entender as atribuições, que são os deveres dos mesários, e de organizar a sessão eleitoral, deixar tudo arrumadinho para a votação. Na segunda etapa, a votação propriamente dita, os eleitores são organizados e conduzidos para que os trabalhos aconteçam na forma mais tranquila possível ao longo do dia. Na terceira e última etapa, quando a votação será encerrada, o resultado da sessão eleitoral é apurado e os materiais de votação encaminhados para o cartório eleitoral. Então, seguiremos nosso encontro por aqui nessa sequência: o antes, o durante e o depois da votação. Primeira etapa, antes da votação, a partir das 6 horas. Antes da votação. Vamos entender as atribuições dos membros da mesa receptora, do presidente e dos mesários. O presidente é o responsável pela condução dos trabalhos, mantém a ordem na sessão eleitoral, resolvendo dificuldades e acionando o juiz eleitoral sobre as ocorrências que ele deva decidir. O presidente também é o responsável por iniciar e terminar a votação e liberar o eleitor para votar. Verifica credenciais de fiscais de partidos e coligações e delega atribuições aos demais mesários. Após o término da votação, também é o presidente que encaminha os materiais de votação, de acordo com as instruções do cartório eleitoral. Agora, os mesários. Eles são responsáveis por controlar, sob orientação do presidente, todo o fluxo na sessão eleitoral,
desde a chegada dos eleitores, a organização da fila, conferência de documentos e identificação do eleitor. Um dos mesários preenche um documento chamado Ata da Mesa Receptora, onde devem ser registradas todas as ocorrências ao longo do dia de votação. E é muito importante destacar, tanto para o presidente quanto para os mesários, que é proibido o uso de roupa ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido, de coligação ou de candidatos. Olha, tem tudo isso e muito mais sobre atribuições no aplicativo Mesário e no manual do mesário. Fique à vontade e consulte a qualquer hora. Chegada à sessão eleitoral. 6 horas. Uma das etapas mais importantes no dia das eleições é a organização da sessão eleitoral. Veja essa imagem de sugestão de montagem da sessão que está no manual do mesário e no aplicativo. Precisamos ter atenção para as seguintes recomendações. Ponha a caixa da urna em uma mesa firme. Desembale a urna com cuidado e apoie o terminal do mesário e os cabos sobre o terminal do eleitor para retirar a urna da caixa. Posicione a urna em uma mesa onde ficará a cabina, de forma a garantir o sigilo durante a votação do eleitor. Coloque o terminal do mesário sobre a mesa do presidente. Observe onde está a tomada e organize os cabos da urna no chão para evitar acidentes. Deixe espaço de circulação para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Faça isso tudo cedo, logo após chegar na sessão. Assim você terá bastante tempo para os procedimentos com a urna eletrônica. Se a sua sessão já estiver montada, confira se o ambiente atende o que acabamos de falar quanto à organização dos cabos, ao espaço para circulação de pessoas e ao sigilo do voto. As mesas devem ser posicionadas de modo a guardar a distância de 1,5 metro entre os mesários. Além disso, coloque um frasco de álcool em gel sobre cada mesa e outro à porta, próximo à saída da sessão. Para marcar o distanciamento cerca de 1 metro entre o eleitor e a mesa receptora de votos, utilize uma fita adesiva ou etiquetas de sinalização como essa. Juntamente com a preparação do ambiente, confira todos os materiais de votação entregues. É fundamental ter certeza de que a urna e os cadernos de votação são mesmo da zona eleitoral e que as seções estão corretas. A lista completa de materiais também está no manual e no aplicativo Mesário. E agora, vamos ligar a urna? Depois de posicionar a urna sobre a mesa e conectar o cabo na tomada de energia, gire a chave e retire-a em seguida, ou pressione o botão liga-desliga conforme o modelo da urna. Depois de ligar a urna, faça o seguinte: no modelo com chave, mantê-la presa ao cabo. Verifique na tela da urna se estão corretos os dados referentes a município, zona, seção, seção agregada, se for o caso, data, hora e se a urna está operando com energia elétrica. Instale a cabina de votação ao redor do terminal do eleitor, de modo a preservar o sigilo do voto. Afixe em local visível a lista de candidatos, se disponível para ser afixada no interior da sessão eleitoral, zelando pela sua preservação. Sessão organizada, materiais conferidos, fiscais identificados, urna ligada, vamos emitir a zerésima. A zerésima é o relatório impresso pela urna antes da votação, comprovando que todos os candidatos que concorreram não receberam nenhum voto até aquele momento. Para emiti-la, o presidente deve apertar a tecla Confirma no terminal do eleitor. Se houver algum fiscal na sala,
ele poderá acompanhar o procedimento. A zerésima deve ser assinada por todos os membros da mesa receptora de votos e pelos fiscais presentes e deve ser guardada em envelope, conforme instruído pelo cartório eleitoral. Somente após a impressão da zerésima de forma legível, podemos passar para a segunda etapa do nosso trabalho, a votação. Qualquer problema na impressão deve ser comunicado imediatamente ao cartório eleitoral. Depois da zerésima impressa, a urna pedirá que os mesários presentes sejam registrados. Para isso, deve ser informado no terminal do mesário o número do título de cada um dos mesários. Segunda etapa. Durante a votação, a partir das 7 horas. Vamos começar a votação? Primeiro é preciso organizar a fila de acordo com as seguintes prioridades de atendimento. Eleitores maiores de 80 anos terão prioridade sobre os demais. Eleitores maiores de 60 anos, enfermos, pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, grávidas, lactantes, pessoas acompanhadas de crianças de colo e pessoas com transtorno do espectro autista, bem como seus acompanhantes. Candidatos, juízes eleitorais e seus auxiliares, servidores da Justiça Eleitoral, promotores eleitorais, policiais militares em serviço. Atenção! Sendo prioridade ou não, todos os eleitores devem obrigatoriamente apresentar um documento oficial com foto para votar. Olhem os documentos que serão aceitos. São eles: e-título com foto, carteira de identidade, identidade social, passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho ou carteira nacional de habilitação. A identidade social é a novidade. Caso o eleitor tenha registrado o nome social na Justiça Eleitoral, constará, em ordem alfabética, do caderno de votação ou do caderno de votação eleitores transferidos temporariamente, se houver. Se necessário, a consulta pode ser feita também pelo nome civil na lista constante ao final do caderno de votação. Nesse caso, os mesários deverão chamar o eleitor sempre pelo nome social. Para liberar o eleitor a votar, os seguintes passos devem ser seguidos. O mesário que está à porta se certifica que o eleitor vota naquela sessão. Após ser autorizado a entrar, o eleitor apresenta o documento com foto ao mesário, que irá conferir com os dados do caderno de votação. Estando tudo certinho, o mesário deve falar em voz alta para o presidente o número do título de eleitor. 00 58 80. O presidente digita o título e, em seguida, lê em voz alta o nome completo e o número sequencial do eleitor que aparecem no visor do terminal do mesário. O mesário confirma se o nome do eleitor e o número sequencial correspondem aos do caderno de votação. O eleitor guarda seu documento de identificação, limpa as mãos com álcool em gel e assina o caderno de votação. O mesário pergunta ao eleitor se ele deseja receber o comprovante de votação. Então, somente destaque o comprovante do caderno, se necessário. O eleitor é liberado para votar. Enquanto ele estiver votando, aparecerá no visor do terminal do mesário o cargo em votação naquele momento. Com isso, o mesário poderá auxiliar o eleitor caso ele apresente alguma dificuldade, sem ter que se dirigir à cabina, preservando o sigilo do voto. E se houver dúvida quanto à identidade do eleitor? Peça para o eleitor dar 2 passos para trás e abaixar brevemente a máscara. Se a dúvida quanto à identidade do eleitor continuar, o presidente deve solicitar a presença do juiz eleitoral para a decisão. Qualquer coisa diferente que acontecer em relação à identificação do eleitor deve ser registrada em ata no curso da votação. Outras situações que podemos encontrar: suspensão de voto. A votação do eleitor pode ser suspensa em 2 situações pelo presidente.
Situação 1. O eleitor é autorizado a votar, não vota em nenhum candidato e se retira da cabina. Neste caso, aparece no terminal do mesário a mensagem informando que o eleitor não votou. Se o eleitor não estiver mais votando, aperte Corrige. Digite o código de suspensão 5555 5555 5555 e confirme para suspender o voto. O presidente deve informar ao eleitor que não votou e que poderá retornar para votar até o horário definido para encerrar a votação. Atenção! Como esse eleitor já assinou o caderno de votação e recebeu o comprovante de votação caso tenha solicitado, faça constar em ata a suspensão do eleitor, informando o nome e o número do título. Situação 2. O eleitor é autorizado a votar, vota em pelo menos um candidato e se retira da cabina. Neste caso, aparece no terminal do mesário a mensagem que o eleitor votou parcialmente. Se o eleitor não quiser concluir a votação, aperte Corrige. Digite o código de suspensão 5555 5555 5555 e confirme para suspender o voto. O presidente deve informar ao eleitor que ele votou e que não poderá retornar para votar no outro cargo. Atenção! A situação deve ser registrada em ata, informando o nome e o número do título de eleitor que votou parcialmente. Bom, pode acontecer também de o eleitor estar fora do domicílio eleitoral, longe de casa, no dia da eleição. Aí ele poderá justificar a ausência por meio do sistema Justificativa Eleitoral, disponível no aplicativo móvel e-Título. Mas caso algum eleitor não consiga fazer pelo aplicativo, ele poderá fazer a justificativa na sessão eleitoral. Funciona assim. Um dos mesários verifica o preenchimento do formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral e confere se o eleitor está portando um documento de identificação oficial com foto. O mesário recebe o formulário preenchido e dita o número do título ao presidente. O presidente digita o número do título no terminal do mesário e aperta Confirma. No terminal do mesário aparece a mensagem de que o eleitor não pertence à sessão. O presidente aperta novamente Confirma para efetivar a justificativa. O sistema solicitará os 4 dígitos do ano do nascimento do eleitor. O presidente digita o ano e aperta Confirma. O mesário anota no comprovante do eleitor a unidade da federação, a zona eleitoral e a seção de entrega da justificativa. Encerramento da votação, a partir das 17 horas. A última etapa do trabalho precisa ser seguida tintim por tintim e com bastante atenção. Primeiro veja se ainda tem eleitores na fila. Se existirem, um dos mesários entrega senhas individuais, começando pelo último da fila. Somente após o atendimento do último eleitor, o presidente começa os procedimentos de encerramento da votação. Nesta etapa, a urna gravará o resultado da votação. Por isso, é preciso que você esteja atento para terminar o trabalho de forma segura, tranquila e a partir do horário estabelecido. Sem mistérios, é só seguir passo a passo das instruções da urna durante o encerramento. Vamos lá! No terminal do mesário, o presidente digita o código de encerramento, o número da zona, o número da seção, ambos com 4 dígitos, completa com 9999 e aperta Confirma. Aparece a mensagem Encerramento de votação. Hora. O presidente aperta novamente Confirma. Aparece a mensagem Registro de mesários. No terminal do mesário, o presidente digita o número do seu título e aperta a tecla Confirma para passar ao próximo registro de mesário.
Todos os mesários presentes devem ser registrados da mesma forma que foi feito no início dos trabalhos do dia. Quando o presidente apertar Corrige para encerrar o registro e finalizar o procedimento, aparecerá a mensagem: Procedimentos de encerramento. Siga as instruções do terminal do eleitor. Na tela do terminal do eleitor aparece a mensagem: Imprimindo primeira via do boletim de urna. Por favor, aguarde. Após a impressão da primeira via do boletim de urna, a tela traz a mensagem: Verifique se o boletim de urna foi impresso completamente e de forma legível. Após conferir se o boletim de urna foi impresso corretamente, aperte Confirma para a emissão das 4 vias restantes do boletim de urna, do boletim de justificativa e do boletim de identificação de mesários. Os fiscais presentes podem acompanhar todos esses procedimentos. Após a impressão dos boletins obrigatórios e dos adicionais, aguarde até aparecer a seguinte mensagem: Retire a mídia de resultado e faça a entrega conforme as instruções. E para tirá-la, é preciso romper o lacre e retirar a tampa do compartimento da mídia de resultado. Feito isso, você pode retirar a mídia com cuidado. Em seguida, coloque de volta a tampa do local onde você acabou de retirar a mídia e relacre o compartimento, com o lacre assinado pelo presidente. Guarde a mídia no envelope apropriado para envio à junta eleitoral. E, por último, pressione Confirma no terminal do eleitor. Note que o boletim de urna possui um QR Code que, ao ser lido pela câmera do celular, mostra os dados de apuração daquela sessão eleitoral, sendo possível checá-los com o boletim de urna eletrônico disponibilizado no portal do TSE. Mais uma medida para se demonstrar a transparência da eleição e a credibilidade da urna eletrônica. A urna imprime 5 vias obrigatórias do boletim de urna, 1 via do boletim de urna de justificativa, se for o caso, e 1 via do boletim de identificação de mesários. Pode-se imprimir até 5 vias adicionais do boletim de urna, se solicitadas por partidos políticos, coligações, imprensa ou Ministério Público. Procedimentos após o encerramento da votação. O presidente deve assinar todas as vias do boletim de urna e a via do boletim de urna de justificativa, assim como os mesários, além dos fiscais presentes que o desejarem. Os mesários presentes devem assinar a via do boletim de identificação de mesários. Uma via do boletim de urna deve ser afixada na entrada da sessão e outra deve ser entregue para um dos fiscais presentes, imprensa ou representante do Ministério Público. As 2 vias obrigatórias restantes do boletim de urna e a via do boletim de urna de justificativa, caso tenha, devem ser enviadas para a Junta Eleitoral. A via do boletim de identificação de mesários deve ser guardada junto aos documentos da sessão eleitoral. Havendo mais do que um interessado, poderão ser impressas até 5 vias adicionais do boletim de urna. Quando aparecer na tela a mensagem Fim dos trabalhos, você pode desligar a urna com a chave ou com o botão Liga-Desliga, conforme o modelo da urna. Com a urna já desligada, retire o cabo da tomada e guarde a urna na caixa, seguindo as orientações do cartório eleitoral. No caderno de votação, o presidente deve anotar a observação Não compareceu ou NC nos locais das assinaturas dos eleitores faltosos. A ata da mesa receptora, que falamos ao longo do nosso trabalho, deve ter seu preenchimento finalizado com todas as ocorrências da sessão. Quando a ata estiver pronta,
Providencie a assinatura dos integrantes da mesa e dos fiscais que o desejarem. No final, guarde a ata preenchida e assinada em envelope apropriado. Encaminhe para a Junta Eleitoral a mídia de resultado, a zerésima, a ata da mesa receptora, as 2 vias do boletim de urna, a via do boletim de urna de justificativa, a via do boletim de identificação dos mesários, os formulários de justificativa, os cadernos de votação, os formulários de identificação da pessoa com deficiência e os demais materiais, tudo de acordo com a orientação do seu cartório eleitoral. Mantenha o local organizado após o término dos trabalhos, pois no dia seguinte o espaço poderá ser utilizado. Siga as instruções do seu cartório eleitoral e não misture o material de eleição com os equipamentos de proteção individual, EPIs. Se precisar esclarecer alguma dúvida, lembre-se que todos os procedimentos que vimos estão no Manual do Mesário e no aplicativo Mesário. A Justiça Eleitoral agradece seu trabalho e deseja a todos uma excelente eleição.